Olá, para quem é novo já sabe, subscreva, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Ok? Hoje eu decidi caminhar um bocado e enquanto vou caminhando, decidi também partilhar convosco uma ideia que vai pairando na minha cabeça. Vou falar-vos acerca do divórcio e do casamento. Vamos falar do divórcio principalmente, mas não podemos falar do divórcio sem antes falarmos do casamento. Como nós sabemos, o casamento não é o vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante as autoridades tradicional, governamental ou até mesmo religiosos. E segundo alguns estudos, o primeiro casamento foi registrado antes de Cristo. O principal objetivo deste casamento, na altura, era ligar as mulheres dos homens de maneiras a garantir que os filhos deste homem fossem os herdeiros biológicos. Mas com o passar do tempo, essa prática foi se tornando comum até os dias atuais. Só que, se o casamento é o vínculo estabelecido por duas pessoas, é claro que este vínculo pode ser rompido. Pode ser rompido por morte, por acordo mútuo ou até mesmo por pedido de uma das partes. Na época das nossas bisavós, avô ou até mesmo dos nossos pais, a causa mais comum do rompimento deste vínculo era a morte. Ou seja, as pessoas casavam, permaneciam juntos, só se separavam quando um morresse. Mas nos dias de hoje, não é? Parece que a separação virou moda. Por exemplo, as estatísticas nos mostram que hoje em dia a taxa do divórcio está entre 80% a 90%. É muito grave, não é? Está de 80% a 90%, quer dizer, é algo muito grave. E a maior parte da entrada dos pedidos de divórcio, né, foram feitos por mulheres instruídas foram feitos por aquelas mulheres que têm um nível de escolaridade maior. Então, é algo por se refletir. O mais triste no meio de tudo isso é que, muitas das vezes, os filhos é que saem prejudicados no meio disso tudo, porque o divórcio dos pais acaba por nos afetar emocionalmente e principalmente quando é aquele tipo de divórcio que conturbado, né? Que depois envolve intimatos, luta pela guarda dos filhos, briga na divisão dos bens, essa coisa toda. Quer dizer, é algo que nós temos que parar e refletir, não é? Pronto, vou caminhando, tenho isso na minha cabeça e eu decidi partilhar com vocês. Mas, na verdade, por que atualmente o divórcio virou moda? Porque eu vou deixar aqui o que eu acho, qual é o meu ponto de vista. Pelo menos eu acho que atualmente o divórcio virou moda porque os jovens não têm muita paciência do diálogo. As pessoas dizem muito que a base do casamento é o amor. Eu acredito que pode até existir o amor, mas se não existir o diálogo, esse amor tarde ou cedo morre. E os jovens atualmente já não têm muita paciência de dialogar. Tanto mais que mínima briga, tu vês uma das partes sai de casa, vai embora, já não quer dialogar. E os jovens estão muito, mas muito violentos mesmo. O outro motivo, eu acho que é o interesse mesmo, o interesse. Hoje em dia, muitos casais acabam por se divorciar, principalmente quando o homem perde o poder de compras, né? Quando o homem já não tem as mesmas possibilidades, quando o homem fica desempregado, quando o homem já não consegue garantir o mesmo estilo de vida que dava antes à família e muitas das vezes, então isso acaba por trazer também o divórcio. E por outra, conforme diz a estatística, né, dos 80% a 90% dos pedidos do divórcio foram feitas por mulheres instruídas, ou seja, mulheres que têm um nível de escolaridade muito já elevado. Os nossos avós, os nossos bisavós ou até mesmo os nossos pais, eles conseguiram ficar por muito tempo com as nossas mães, com as nossas avós, porque nós sabemos que as nossas avós ou as nossas mães tinham um nível de escolaridade muito, mas muito baixo mesmo. Muitas delas não sabiam escrever, muitas delas não sabiam ler, muitas delas não tinham acesso às informações que as senhoras hoje em dia têm, né? Por exemplo, hoje em dia as senhoras estudam, as senhoras hoje em dia estão licenciadas, as senhoras hoje em dia trabalham, as senhoras hoje em dia ocupam cargos de destaque, as senhoras hoje em dia transformaram-se em mulheres independentes. Se antigamente a mulher ficava em casa
a cuidar simplesmente da família, a cuidar dos filhos, a cuidar das coisas do esposo, enquanto o esposo saía para ir procurar sustento. Hoje o cenário é completamente diferente. Acordamos todos muito cedo, tanto faz a mulher como o esposo, ou a esposa como o esposo, a mulher como o homem. Acordamos todos muito cedo, deixamos as crianças e todos nós vamos a caminho do nosso local de trabalho, não é? E no final do mês, todo mundo tem o seu salário, no final do mês, todo mundo consegue bancar as suas contas. Então, esse espírito de independência financeira, essa liberdade que as mulheres hoje em dia têm, que outrora as nossas avós, as nossas mães não tinham, de certa forma acabam por influenciar muito nessa estatística elevadíssima do número de divórcios, né? E também não vamos só falar que isso só acontece porque as mulheres têm outra visão da vida, do mundo. Não. Também acontece muitas das vezes por causa do péssimo comportamento de certos homens. Certos homens acham que por ser o cabeça do lar, por ser o homem, pronto, ele tem o direito de chegar, fazer e desfazer, fala com a mulher sem maneira, sai e volta em casa embriagado e tarde, às vezes, enquanto esteve fora, a mulher pelo menos estava a ligar para saber onde é que ele estava, ele não atende o telefone, e quando chegar em casa, se a mulher lhe perguntar, vira motivo de briga, espancam a mulher. Então, eu acredito que existem vários fatores mesmo que acabam por influenciar neste número elevadíssimo do divórcio, né? Mas apesar desses problemas todos, ou apesar desses fatores todos que eu acabei por citar aqui, o que mais me admira é o facto de que somos nós mesmos quem escolhemos as mulheres com quem nós casamos. Diferente de antigamente, que a família tinha um envolvimento direito na escolha da mulher, né, da parceira, do filho principalmente. Hoje não, hoje mesmo nós os jovens, quem saímos, conquistamos a miúda, apresentamos aos nossos pais, juramos fidelidade, mas que depois do casamento, 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo, já está-se a falar em divórcio, e os filhos depois pagam por isso lhes afeta emocionalmente, porque depois tem que correr ali na briga porque a guarda do filho, porque divisão dos bens, essa coisa toda. Então é um processo que de certa forma acaba por desestruturar a família, embora que o divórcio por si só já desestrutura a família, mas quando esse divórcio é turbulento, quando esse divórcio acaba por trazer coisas que afetam muito, principalmente os filhos, então é algo que, pelo menos eu fico assim a pensar, por quê? Mas por quê? Por que tantos divórcios? Né? Porque no tempo dos nossos pais, vamos lá ver uma coisa, no tempo dos nossos pais, os nossos pais escolhiam as esposas dos filhos já pequena. Muitas das vezes até na barriga mesmo. A miúda ainda não nasceu, mas os familiares já vão dizendo, olha, essa que vai nascer, se for uma menina, vai ser esposa do meu filho. Se for um rapaz, então vai ser esposo da minha filha. E assim as coisas aconteciam. Depois do nascimento, a família ia visitar a criança, acompanhava o processo do crescimento da criança até atingir a vida adulta, e aí contraíam um matrimônio e as pessoas viviam de forma normal. As pessoas eram felizes, as pessoas, tanto mais é que até hoje muitas pessoas ou muitos relacionamentos que são fruto desse casamento arranjado, até hoje ainda existem, as pessoas são felizes, mas nós como jovens, eu acho que esse nosso poder de escolha, esse nosso poder de arranjarmos as nossas próprias parceiras, eu acho que nós não conseguimos fazer a escolha certa. Ou se fazemos a escolha certa, então falta-nos um bocado de mais paciência, até porque também em certos casos, muitos relacionamentos, né, só são doces de princípio. Beijinhos, saídas, juras de amor e tudo mais. Mas depois de muito tempo começam as brigas, as pessoas perdem a paciência de dialogar, as pessoas já não têm muita paciência de aturar o parceiro, mínima coisa a pessoa quer ir embora, mínima coisa a pessoa quer terminar com o relacionamento. E um dos pontos muito cruciais que eu notei é que tem aqueles jovens
que por um ou outro motivo, ou por uma briga, né, sai do lar, ele vai até a casa dos seus familiares e quando vai na casa dos seus familiares, o que ele faz? A primeira coisa que ela faz é falar mal do esposo.